Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perispírito, né? Esse é um tema que eu ia fazer uns 2 meses atrás, mas eu me acometi da Covid, então não pude vir. Aí eu, por falta de uma outra pessoa, eu resolvi discorrer sobre o mesmo tema, né? Bom, a paz de Jesus esteja conosco e que a gente consiga transmitir da melhor forma possível essa discussão que é um tanto quanto complexa, né? Em meia hora a gente fica pensando assim, como que a gente vai falar sobre isso, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre o perispírito, falar sobre as funções que o perispírito tem e falar sobre as propriedades do perispírito. Depois a gente explica essa discussão entre função e propriedade, né? Bom, o perispírito, como a própria palavra disse, a gente partir ela, né? Peri, lado externo, né? E espírito, quer dizer, aquilo que envolve o espírito, de maneira bem simples, o envoltório do espírito. Na verdade, quando a gente pensar em perispírito, nós vamos pensar no espírito, no perispírito e no corpo físico. Esses 3 ingredientes vão estar sempre presentes quando a gente estiver falando de seres que estão encarnados. Então, aqui para nós hoje encarnados no planeta Terra, nós vamos sempre pensar no espírito, o perispírito e o corpo físico. O perispírito é essa ferramenta, se a gente pode dizer, de união entre o corpo e o espírito. Porque o espírito, ele não executa nada, ele não faz nada. O espírito não tem mão, não tem braço, não tem boca, né? Não cheira, né? Não tem olhos. Mas o modelo que se estabelece através do perispírito permite que o nosso corpo físico tenha esses órgãos. Então, o perispírito é uma ligação entre o espírito, né? O mundo astral, o mundo das sensações, e o corpo físico encarnado, tá? Então, uma discussão que a gente faz que o Kardec chama de alma, né? O que é a alma? Que seria o corpo e o espírito quando estão encarnados. Então, na situação da alma, nós temos essa ligação entre espírito, perispírito e corpo. Quando eu falo de ligação, como é que a gente tem que entender essa questão? O espírito, ele é aquele que pensa. O pensamento, ele emana do espírito. Mas o espírito não pode agir diretamente na matéria. Então, ele necessita de um envoltório energético, também material, né? Que permite que todos os pensamentos, todas as ideações, todas as vontades do espírito se manifestem na matéria. Então, precisa haver essa interseção, né, entre o espírito e o corpo físico. Então, o espírito pensa, coordena, comanda. O perispírito é o receptor das impressões, é o receptor dos comandos dados pelo espírito, e o corpo é mero executor. Então, nós, enquanto encarnados, não pensamos. O nosso perispírito não pensa, quem pensa é o nosso espírito. O nosso corpo faz, mas todas as coisas que são feitas pelo nosso corpo vêm do nosso espírito e se conectam com o corpo através do perispírito, tá? Do que é feito o perispírito? O perispírito, ele é feito da mesma matéria que é feito o corpo no local onde ele estiver. Então, no planeta Terra, do que é feito o nosso perispírito? Dos materiais que existem no planeta Terra. Se a gente tivesse encarnado em uma outra condição, num outro orbe, os materiais daquele outro orbe seriam os que dariam vida ao nosso corpo e seriam o material de construção do nosso perispírito. Então, o que é o nosso perispírito? É um envoltório
né, do espírito, feito também com matéria daquele planeta no qual você está encarnado. Tá? Bom, o perispírito, sendo dessa forma também material, a gente precisa colocar uma diferença. O corpo perispiritual, tá? Esse modelo perispiritual, ele tem uma matéria um pouco menos densa que a do nosso corpo físico. Tá? A matéria perispiritual, embora seja da Terra, é um pouco menos densa. Bom, depois a gente vai aprofundar um pouco nisso. Então, a maior densidade está no corpo físico, o perispírito é um pouco menos denso e o espírito não tem matéria, né? Porque, como Kardec já disse, a gente tem três coisas: Deus, o espírito e a matéria, né? Então, o espírito está lá. A matéria, ela se manifesta em perispírito ou em matéria densa, no nosso corpo físico aqui, tudo que a gente pode tocar, tá? Às vezes a gente assiste um filme espírita ou lê um livro e vê lá que no mundo espiritual, no mundo astral, os espíritos são visíveis, eles guardam seus padrões físicos, né? Eles também lá têm construções materiais, e isso é perfeitamente entendido, né? Porque aquela mesma matéria que constrói o perispírito, no mundo astral, ela constrói as ideações dos espíritos, que o espírito cria ali também. Só que a diferença é que quando você está fora do corpo físico, mas ainda ligado a um determinado orbe, né? Essa impressão do mundo é muito mais intensa. Né? O espírito consegue sentir, o perispírito é que vai fazer o papel de sentir essas impressões todas. Tá? Então vamos lá completar o nosso processo aqui. Vamos lá para as funções do perispírito, né? Para que é que ele serve. Então a primeira função, como eu já disse, é instrumental. Ele é como um instrumento, uma ferramenta de manifestação do espírito. Então a primeira função do perispírito é instrumental, é fazer contato entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Depois, a segunda função do perispírito é individualizar o ser que se manifesta. Agora, isso é muito simples. Para cada espírito, um perispírito. Por quê? Não é um espírito que dá vida ao perispírito, não é do espírito que saem as impressões para se fazer o perispírito. Então, para cada tipo de espírito, cada padrão espiritual, um padrão perispiritual. Tá? Então, é o espírito que vai determinar como será o perispírito. Então, para cada tipo de espírito, um tipo de perispírito. Né? Espíritos que têm um padrão vibracional mais denso, né? Menos requintado, vão criar também perispíritos um pouco mais densos, menos requintados. Depois dessa função individualizadora, né, que tem a ver com a vibração do espírito que criou aquele perispírito, a gente vai para uma função que a gente chama de organizadora. Então, primeiro ele é ferramenta, depois ele individualiza o ser, depois o perispírito é um organizador. Do quê? De como será o corpo. Como que vai ser o seu corpo? Como que nós, que temos esses corpos hoje encarnados, criamos esses corpos? Através do espírito, do nosso espírito, né? E as condições que ele tinha de gerar esse corpo. Quais são essas condições? Os nossos padrões de vibração. Por que a gente tem o corpo que tem? Por que nós temos a aparência que temos? Por que nós temos os órgãos que a gente tem, com os problemas ou as grandes facilidades corporais que a gente tem? Porque esse corpo, ele se adequa exatamente às necessidades do espírito nessa existência. Então, se alguém tem por exemplo, uma doença de nascimento, né? Já nasceu com um problema, significa que aquele problema já estava
pré-organizado para que você viesse com ele, porque é necessário que você, nessa assistência, passe a vida com esse problema. Porque depois de um determinado momento, nossos corpos começam a desenvolver determinadas dificuldades, porque aquele corpo foi feito para, num determinado momento, ter aquelas dificuldades. Por que aquelas dificuldades? Porque aquele espírito precisa passar por aquelas experiências. Num outro corpo ele não passaria. Então, por isso que a gente tem que entender que o nosso corpo é realmente templo de Deus, porque é no nosso corpo que se faz a vontade divina. Nós não somos como somos por capricho de Deus. Não, vou fazer esse aqui mais carequinha, esse aqui mais gordinha, aquela ali mais alta, aquela ali mais morena, aquele ali bem clarinho. Aí Deus achou, metade vai ser assim, metade vai ser assim. Não. Nós é que à medida que vamos evoluindo como espíritos, vamos criando condições, tá, para que os nossos espíritos possam continuar evoluindo. Então, olha para você ver, a gente evolui, erra e acerta, e desses erros e acertos vêm as condições próximas que vão nos proporcionar continuar acertando e corrigindo os erros. Então, naquilo que a gente já está pronto, vamos embora. E nos erros que a gente precisa corrigir, a gente vem com certas limitações, né, físicas, para poder cumprir essas questões. Né? Dá um exemplo. Alguém que abusou demais da inteligência numa existência, pode, numa próxima, vir com um corpo onde esses potenciais de inteligência sejam reprimidos. Você abusou da outra vez, então agora a gente reprime. Então, o corpo, ele manifesta as necessidades do espírito. E, como função organizadora, o espírito coloca, o perispírito, né? Ele é moldado para que ele possa gerar esse corpo. Então, desde a concepção, eu estou falando na encarnação, né? Desde a concepção até o nascimento, a infância, a vida adulta e a senilidade, a morte, o corpo cumpre funções que são estabelecidas para que o espírito possa desenvolver as suas provas e expiações. Então, gente, nós somos como somos, inclusive fisicamente, porque temos necessidades de assim ser. Por isso que nós não podemos maldizer a nossa existência em momento algum. Inclusive com relação à forma como o nosso corpo é. Porque ninguém é castigado por ter um corpo assim, ó, sabe? Não é castigo, não. É reajuste de condição evolutiva. Seu corpo é da forma que ele precisa ser para que você cumpra as tarefas que você veio cumprir nessa existência. Né? Então ninguém é melhor nem é pior. Todo mundo está encaixado dentro do processo que precisa estar. Então a gente vive na família que precisa viver, trabalha no local onde precisa trabalhar, convive com as pessoas que precisa conviver e passa pelos processos físicos, emocionais e mentais que precisa passar para melhorar cada vez mais o seu processo evolutivo. Por isso a ideia é que temos que ser constantemente gratos pela condição em que estamos. Agora vamos fazer um porém. A condição em que estamos nela porque estamos o tempo todo buscando fazer o melhor? Se buscando fazer o melhor o tempo todo, agindo corretamente, sendo uma pessoa boa, que busca cumprir o máximo possível aquilo que Jesus nos pediu, a gente vive de uma determinada forma, está tudo ok. Agora, se a gente age mal, pensa mal, constrói coisas que são negativas para outras pessoas, aí pode ser que muito do que nós estamos vivendo tenha a ver diretamente com a nossa atitude negativa também. Tá? Então, muito cuidado, né? Ao maldizer o corpo que você tem. A voz que você tem, a visão que você tem, a condição física que você tem.
Porque tudo isso serve só para o seu benefício. É só para o seu benefício. Em certas condições físicas extremamente favoráveis, podem ser provas extremamente difíceis para um ser humano nesse planeta. Corpos que nos deixam em extrema vantagem podem ser provas extremamente difíceis nesse planeta. Quem que sofre mais? Os mais feios ou os mais bonitos? Os mais magros ou os mais gordos? Os mais escuros ou os mais claros? Tem padrão? Tem, gente. Não tem padrão. Como que a gente vai quantificar isso? Se cada um é de um jeito. Se todos somos indivíduos diferentes e temos que passar por coisas diferentes. De acordo com a evolução, com a condição evolutiva. Sua condição evolutiva. A sua condição evolutiva, que se reflete na sua elevação moral e que se reflete no seu padrão vibracional. E como você vibra, você acaba se encaixando em outros que vibram da mesma forma. Então, por isso que a gente vive onde vive, trabalha onde trabalha, tem os amigos que tem os inimigos que tem, tudo padrão de vibração. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Então, o perispírito tem função instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Por quê? Essa ferramenta que liga o corpo ao espírito, ela constantemente durante a nossa vida vai repondo as energias necessárias para que esse modelo continue funcionando até quando ele precisa funcionar, até acabar a bateria. Então, constantemente, o nosso perispírito está lá, renovando as nossas forças. Não é assim? A gente fica doente, quebra um braço, faz um corte, tudo não regenera, a gente não vai voltando. A gente não muda de forma física. Ou todo mundo já nasceu assim, do jeito que está aqui agora? A gente só foi mudando e vai continuar mudando até o dia que essa energia acabar. E aí a gente vai se livrar do corpo físico e vai perispiritualmente para o mundo astral ali. Nós vamos falar disso agora na próxima fase aqui. Então, tranquilo. Então, função sustentadora no sentido de continuar mantendo o corpo em funcionamento desde lá, antes de você ser o que é hoje fisicamente, desde a concepção lá do óvulo. Tranquilo? Então, essas são as funções do perispírito. Agora nós vamos falar das propriedades. Uma vez que o perispírito está fazendo a conexão entre o nosso espírito e o nosso corpo, ele tem algumas funções, ele tem algumas propriedades. O que o perispírito pode fazer? Tá? E aí nós vamos entender algumas coisas que às vezes a gente fica meio na dúvida, né? Por exemplo, o perispírito tem função de plasticidade. Ele pode se moldar de acordo com a vontade do espírito. Isso a gente já entendeu. Isso é uma propriedade do espírito, a plasticidade. Ele se molda de acordo com a vontade do espírito. Né? Então, um espírito com vontades melhores vai moldar perispíritos e ações físicas melhores. Se o nosso espírito tem um padrão vibracional muito ruim, né? E pensa de maneira ruim, nós também vamos gerar problemas para o perispírito que vai criar isso no corpo, na nossa atitude. Tá? Então, plasticidade. No mundo astral, é muito comum, às vezes a gente está lendo um livro aí, por exemplo, espíritos que aparecem no mundo astral, num livro que você está lendo lá, de repente, eles conseguem mudar de forma. Né? Às vezes se transformar em figuras, principalmente espíritos de vibração menor, né? Que não estão muito afetos ao bem, né? Eles podem se transformar em coisas assustadoras, né? Vocês já assistiram o filme lá, Monstros S.A.? Não tem lá o medo lá, eles não fazem as caretas lá e tal, abre a porta aí. Então o perispírito de alguns espíritos do mundo astral, eles podem fazer aquilo ali mesmo, mudar de forma e dar susto e apavorar muita gente, né? Então, por quê? Porque o espírito que comanda aqueles perispíritos conseguiu fazer essa mudança, é a plasticidade do perispírito. Tem uma
Mas para vocês verem como é que o bem sempre está à frente, né? O mal, ele nunca comanda, é o bem que sempre está à frente. Tem um livro chamado Sobre as Cinzas do Tempo, do Dr. Inácio Ferreira, psicografado pelo Carlos Lacerda, e lá tem uma passagem que eles estão no Hospital Espírita de Uberaba, no plano astral, né? E aí tem lá um obsessor daqueles bravão lá, né? Circundando o hospital psiquiátrico lá, e vários outros espíritos também ali, aprontando com aquelas pessoas que têm conexão com eles lá e estão lá no hospital psiquiátrico. E aí o mentor da parte do livro vai até esse espírito e fala: olha, meu irmão, mas para que fazer isso, né? Por que vocês ficam aqui atormentando os pobres? Não, eles têm dívidas conosco, que a gente está aqui para atormentar mesmo. E eu sei fazer isso muito bem, um deles fala. Eu posso me transformar no que eu quiser. E ele vai, se transforma nas figuras mais horríveis, né? Na frente do mentor lá. Mas aí o mentor fala para ele assim: muito bem, tá vendo como eu posso apavorar? Como que eu posso causar medo? Como que eu posso causar desespero? Sim. E agora, se transforma então numa coisa bonita, numa flor, num pássaro belo. E ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque o padrão vibracional dele não era para fazer essas coisas boas naquele momento. Então o espírito dele não tinha esse padrão para criar coisa boa. Tá? Então essa é uma ideia para a gente entender, né, como é que funciona. O que comanda é o espírito por trás da coisa. Tá bom? Então a plasticidade. Depois tem a densidade, né? Uma propriedade do perispírito é ser mais denso ou menos denso. Nós já entendemos. O espírito mais denso, né, menos evoluído, vai criar perispíritos menos elaborados, portanto, mais densos, muito mais materializados. Espíritos de planos mais elevados, que estão vivendo em planetas muito mais evoluídos, têm perispíritos praticamente inexistentes, tá? Eles já não necessitam, os corpos físicos deles já estão extremamente quintessenciados, com uma matéria quase nada densa. O perispírito é menos ainda, né? Tem determinados momentos em que o espírito já não precisa mais do corpo físico, ele é apenas uma energia, né? Então ele pode ter um perispírito, mas aí você não vai sentir nele, ele é praticamente só uma luz, ele não tem mais forma física, né? Tem momentos que chegarão em que o espírito não precisa mais ter forma física, né? Em planos tais que ele não precisa de forma física, então não precisam dessa ação tão intensa do perispírito. Então, quanto mais a forma física é necessária, mais materializado a gente está, mais denso é o perispírito, tá? Mas a ideia de moldar o perispírito, imagine então Jesus, um espírito que não tinha nem forma mais, ele já estava lá, ele já é um Cristo, né? Ele não era um espírito que tinha forma mais. Ele teve que moldar o seu perispírito a uma densidade pesadíssima, essa do nosso planeta. Cristo teve que se fazer como nós. Imaginem, isso realmente é o grande trabalho. Depois de materializado aqui na Terra, tudo bem, mas imaginem um espírito que não tinha mais a necessidade de um corpo físico. Ele se colocou na situação de descer, literalmente descer, vibracionalmente, para se encontrar conosco aqui no plano material. Pense, isso é, né, abdicar de estar lá no mais alto e dizer: não, vou lá atrás buscar os que estão no mais baixo da cadeia. E ele veio. A gente conseguiu compreender lá atrás? Conseguiu compreender? A gente já consegue compreender ele hoje? Já? Você respondeu não, só pensa aí. Então tá bom. Plasticidade, densidade do perispírito, que tem a ver com a densidade da vibração espiritual. E nessa densidade, cada perispírito pode fazer uma coisa. Quanto menos denso é o perispírito, mais capacidade ele tem de interpenetrar a matéria física, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um desdobramento,
e consegue ir num outro lugar. Ela está aqui dormindo, se desdobrou, foi lá no outro lugar. Foi o espírito dela que foi lá? Não, foi o perispírito dela que se expandiu e foi lá onde precisava, a comando do espírito. Então, quanto mais evoluído está o espírito nesse sentido, quanto menos denso ele é, mais ele consegue se expandir, né? E daí vem os dons de vidência, de bicorporeidade, né? Barçanufo, por exemplo, estava num lugar, de repente ele era visto em outro, né? Santo Antônio de Paula, né? Também passava por esse processo, estava num lugar e estava em outro. Era ele que estava lá no outro lugar, no corpo físico? Não, embora ele aparecesse lá, era o perispírito dele manifestado na matéria, e às vezes visível, né? Então, penetrabilidade desse ponto de vista, né? De perspassar a matéria física. Depois, luminosidade. Tem espíritos que, quando são vistos por videntes, são extremamente luminosos, né? E a gente pensa, o espírito luminoso, será que ele é bom ou é ruim? É bom. Então é isso, quanto mais luminosidade, significa que você está conseguindo expandir a sua vibração boa, né? Espíritos mais difíceis, menos luminosidade, mais opacos, mais apagados, quando são vistos, né, o perispírito deles. Visibilidade, né? Essa característica do perispírito, e aí tem muito a ver de novo, né? Quando os médiuns videntes conseguem enxergar uma pessoa, eu estou aqui, Clarice, eu estava lá fazendo a discussão lá com a gente, e eu vi uma pessoa do seu lado. Ou eu estou aqui, nossa, vi mais uma pessoa sentada lá que não estava no começo. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um corpo físico? Nós estamos vendo um perispírito, um corpo perispiritual. O vidente vê o perispírito, tá? Porque o perispírito é visível. Tranquilo? Beleza. Depois nós temos a outra capacidade do perispírito, que é a sensibilidade, né? E essa se manifesta muito no plano astral, tá? O espírito, ele não tem condição de sentir diretamente o meio que ele está, mesmo o meio astral. Então, quem sente pelo espírito? O perispírito. Quando eu bato a mão aqui, ai, doeu. Quem sentiu a dor? Meu corpo, meu perispírito ou meu espírito? O corpo? O corpo sente? Não, o corpo executa. O perispírito sente? Não, o perispírito, ele só transmite. Quem que sentiu? O espírito. Quem comandou para que eu batesse a mão? O corpo? O espírito. Entenderam isso? Então, quem sente é o espírito, né? Ele comanda, age na matéria e recebe as impressões da matéria. Então, essa sensibilidade no mundo astral, por isso que quando às vezes a gente lê no livro, vê em determinados filmes, né, que o ser que está ali, ele está muito mais angustiado do que estaria aqui na Terra, é porque as sensações no mundo astral são muito intensas, porque você não tem corpo físico, você só tem perispírito, então você está sentindo integralmente, está vendo integralmente, está sentindo frio, está sentindo dor, é tudo integral. Está sentindo com o seu corpo perispiritual todo. Essa é uma característica do perispírito, né? Eu não preciso estar olhando, não tem um olho específico, né? Estou vendo, mas por onde que eu estou vendo? Estou sentindo dor, por onde? Está sentindo no corpo todo, no corpo perispiritual, no astral principalmente, tá? Então é o perispírito que transmite essas sensações, então, por isso ele tem essa característica de sensibilidade. E por último, né, a expansibilidade, que a gente já falou lá atrás, que é parecido um pouco com essa ideia de perspassar a matéria, né? É quando o perispírito consegue nos levar. Por que a gente pensa que foi a algum lugar, mas estava aqui? E às vezes você vai comentar com alguém, olha, sabe o vidente que conseguiu, nós estamos aqui, de repente alguém está aí e fala, nossa, estou vendo um acidente lá na praça. O que é isso?
É seu perispírito que se expandiu e por algum motivo conseguiu ter acesso a esse acidente lá. Então veio, gravou aqui a sua memória física que recebeu essa impressão, mas o seu perispírito é que foi lá. Você não precisou ir lá. Então, principalmente os dons da mediunidade estão muito ligados à questão de expansão do perispírito, né? Principalmente vidência, premonições, né? A pessoa consegue fazer contatos, mas não com o corpo físico, com o perispírito, tá bom? E essa questão da expansibilidade, ela gera uma ampliação dos poderes de percepção. Eu posso ouvir uma coisa onde eu não estou, posso ver uma coisa onde eu não estou, posso sentir uma coisa onde eu não estou. Quer ver um exemplo desse? A mãe está lá trabalhando, o filho caiu lá em casa e machucou. Às vezes lá no trabalho a mãe, ai meu Deus, deixa eu ligar em casa que me deu um negócio estranho aqui agora. Pensei em meu filho aqui, ai acho que ele caiu. Aí você liga lá, ai caiu, não foi nada não, mas caiu mesmo. Não é assim? Às vezes você pensa num amigo lá, estou sentindo uma coisa ruim com relação a tal pessoa, vou ligar para ele. E aí, estou meio doente, não estou passando bem, até pensei em você. Pronto, você conectou. Quem conectou? Seu perispírito se expandiu, encontrou a mesma faixa vibracional e você fez esse processo. Tá? Então, sensações que temos, todas elas, enquanto estamos encarnados, estão diretamente dirigidas ao nosso perispírito. Agora, o comando de todas as nossas ações, para que passemos por essas sensações, vem do espírito. Então, relembrando, o perispírito é o contato entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram, alguma colocação? Não? Todo mundo tranquilo? Ou eu fui bom demais ou não fui nada bom? É um pouquinho complexo mesmo, né? Mas é tranquilo da gente entender. Sugiro que vocês depois façam uma leitura, procurem. Tem muita coisa na internet, no YouTube hoje, falando sobre o perispírito. Tem ótimas discussões sobre isso, né? E a gente pode ampliar um pouquinho a nossa capacidade de entendimento sobre o tema, tá bom? Fico por aqui, agradeço a todos vocês e mais uma vez o pessoal aqui do GEP por confiar, né? Essa possibilidade de vir aqui bater um papo com todo mundo, de coisas que eu também estou aprendendo.